Sejam bem-vindos ao nosso 7º vídeo da videosérie Novos Ciclos Empresariais. Neste vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a empresa madura, a empresa no seu 5º ciclo de vida e que eu chamo de o momento do pai de família. Por que eu uso essa analogia com o momento em que o ser adulto passa a ser pai de família? Porque esse é um momento em que as preocupações passam a ser cada vez mais de longo prazo. Como a gente começa a pensar nos sucessores, o nível de preocupação com temas do longo e longuíssimo prazo passam a ser cada vez mais presentes na cabeça do adulto. O mesmo acontece com a organização. E nesse sentido tem uma característica importante que acontece no âmbito da governança, que é a chegada de elementos independentes, de conselheiros independentes para compor o corpo do Conselho de Administração. A figura do conselheiro independente, como o nome já está dizendo, é alguém que não tem vínculo com a empresa, com o seu histórico, com os acionistas, que são pessoas proeminentes de mercado, que têm o papel de oxigenar o pensamento dentro da empresa. Tem por objetivo começar a trazer novos insights, novos pontos de discussão para dentro da alta cúpula da organização. Nesse momento, a estrutura societária já está muito bem definida, a empresa já começa a trabalhar já está trabalhando desde o ciclo anterior, está trabalhando com capital de terceiros, mas agora ela vai atrás de soluções mais sofisticadas de capitalização da empresa. Passa por debêntures, passa por abertura de capital, eventualmente um IPO, alguma coisa nesse sentido. E isso tudo é possível porque a empresa já detém uma maturidade de governança lá nos níveis mais altos. Essa entrada de capital de terceiros também vem acompanhada, normalmente as empresas nesse momento em que ela já está madura e tudo mais, pensando no longuíssimo prazo, aquelas empresas de origem familiar, por exemplo, já começam a experimentar a presença ou a chegada de sucessores. Estou falando nesse momento apenas dos sucessores no âmbito societário, do patrimônio da empresa. E do ponto de vista de acordos entre os acionistas, essas figuras que estão chegando, os sucessores, os herdeiros, começam a ser contemplados nos acordos de acionistas, nos instrumentos que vão ordenar, vão reger as relações dos grupos proprietários, dos grupos de acionistas, com relação às próximas gerações que tendem a entrar na estrutura de capital. Da mesma forma, quando a gente pensa em sucessão, no que tange à estrutura de gestão das diretorias, dos gestores da linha média e linha alta, os processos de formação de sucessores profissionais que possam dar prosseguimento ao trabalho de crescimento da empresa, de preparação para o futuro, essa também passa a ser uma preocupação interna dos líderes. Não apenas de formar equipes, mas de formar sucessores que possam perenizar esse processo de crescimento. Os processos internos de gestão, que já estavam maduros, já estavam formalizados, eles agora passam a ser automatizados. Nesse sentido, o risco da troca de um profissional na execução de algum determinado processo passa a ser muito pequeno, porque nós já temos tudo muito bem documentado, muito bem estruturado, muito bem padronizado, controlado, então não há mais tanto risco nesses processos sucessórios. E, obviamente, que por conta de toda essa padronização que eu falei e dos níveis de controles também já bem mais consistentes, a meritocracia passa a ser a regra da empresa. A partir desse nível de maturidade das empresas, os profissionais já não são avaliados de forma subjetiva. A meritocracia tende a imperar. As metas, os objetivos que cada área, cada departamento, cada unidade de negócio deve alcançar
já estão cada vez mais claras. Os sistemas informacionais de medição da performance também já estão bastante organizados e muito aderentes ao fluxo processual da empresa. Dessa forma, os gestores conseguem enxergar a empresa toda, já de uma forma sistêmica, que é um ponto importante que diferencia este ciclo de número 5 em relação ao ciclo anterior, o ciclo em que a empresa estava entrando na adultez, né? Agora nesse ciclo de maturidade, os sistemas informacionais já permitem tomada de decisão totalmente fundamentada em bases seguras de dados e fatos. A visão sistêmica, como eu falei, já passa a ser algo muito presente, muito natural. Os gestores não olham única e exclusivamente para o seu silo, para o seu departamento, para a sua unidade funcional, mas já conseguem entender qual é a relação de interdependência entre elas, entre essas áreas. E assim, quando a empresa começa a se planejar, ela já não planeja apenas para um ciclo de médio prazo e não apenas para uma determinada área ou função. Ela já pensa em tudo. E isso, obviamente, que precisa também estar alinhado com os quesitos de gestão de riscos e gestão de compliance. Nesse momento, a empresa normalmente já tem não apenas um mapa dos riscos, mas ela já tem ferramentas de controle e monitoramento desses riscos. Então não basta apenas enxergar que existe o risco, mas eu preciso ter ferramentas que monitorem se nós estamos nos aproximando ou não da materialização desse risco. E já começam a surgir também nos planos de longo prazo os planos de mitigação desses riscos. Isso tudo que eu estou narrando agora, nesse quinto ciclo de vida das empresas, vai ser fundamento para o próximo ciclo, quando então nós vamos começar a falar da empresa olhando não apenas para si, mas para todo o meio ambiente onde ela se encontra. No próximo vídeo, então, nós vamos falar do nível mais alto de maturidade que a gente conseguiu encontrar tanto na literatura quanto na realidade empírica das empresas, não só do Brasil, mas de maneira geral no mundo todo. Não deixem de nos acompanhar nessa jornada dos novos ciclos empresariais. Visite o nosso site, o nosso blog, nos acompanhe nas redes sociais e, mais uma vez, muito obrigado por estar junto conosco nesse programa. Obrigado, um abraço.